Oi pessoal, meu nome é Amanda, hoje eu vou estar ministrando a segunda parte do mini curso de nivelamento, Álgebra Básica 1. Nessa aula nós vamos estudar as propriedades da adição, subtração, multiplicação, da divisão, potenciação e da radiciação. Propriedades da adição. Sejam A e B pertencentes aos reais, então vale as seguintes propriedades. Comutativa. A mais B é igual a B mais A. Bom, o que diz essa propriedade para a gente? Ela está nos dizendo que eu posso trocar as minhas parcelas de lugar, que o meu resultado vai continuar sendo o mesmo. Vamos lá. 7 mais 5 é igual a 12. 5 mais 7 é igual a 12. Então, podemos ver aqui que eu troquei, as minhas parcelas de lugar e obtive o mesmo resultado, 12. Próximo exemplo. 4 mais 3 é igual a 7. 3 mais 4 é igual a 7. Associativa. Essa propriedade nos permite associar da forma que nós quisermos. Podemos ver aqui que o parêntese deste lado aqui está em A mais B, ou seja, eu vou somar A mais B primeiro, e depois eu vou somar com C. E desse lado aqui, o que está entre parênteses é o B mais C, ou seja, eu vou somar o B mais C primeiro, para depois somar com A. Por exemplo, 7 mais 3 mais 9. Eu vou somar o 7 mais 3 e depois, com o resultado que eu obter aqui, eu vou somar com 9. E desse lado aqui, o parênteses está no 3 mais 9. Ou seja, eu vou somar o 3 mais 9 primeiro e depois eu vou somar com o 7. Nós vamos ver que, tanto deste lado quanto deste lado, eu vou obter o mesmo resultado. Bom, vamos primeiro resolver esse lado aqui, onde o parênteses está no 7 mais 3. 7 mais 3 é igual a 10, 10 mais 9 é igual a 19. Agora, nós vamos resolver este lado aqui, onde o parênteses está no 3 mais 9. 3 mais 9 é igual a 12, 7 mais 12 é igual a 19. Então, podemos ver que eu posso associar, da forma que eu quiser, que eu terei o mesmo resultado. Elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro é aquele número que, quando você soma ele com outro número, não vai alterar no meu resultado, vai dar aquele número a qual eu somei com o meu elemento neutro. No nosso caso aqui, o elemento neutro é o zero. A mais zero é igual a zero mais A, que é igual a A. Por exemplo, 13 mais zero é igual a 13. 0 mais 13 é igual a 13. Toda vez que eu somo o meu elemento neutro, que no nosso caso aqui é o zero, com outro número, eu vou obter esse outro número. Existência do elemento oposto. A somado com menos A é igual a zero. O que essa propriedade está nos dizendo? Que quando eu somo um número com o seu oposto, eu obtenho zero. Todo número inteiro possui um oposto em Z. Lembrando que esse símbolo nós usamos para representar os números inteiros. Todo número inteiro somado ao seu oposto resulta em zero. Por exemplo, 3. Qual é o oposto de 3? Menos 3. 3 somado com o seu oposto, que é menos 3, é igual a zero. Propriedades da subtração. Sejam A, B e C pertencentes aos reais, então segue que não vale a comutativa. A menos B é diferente de B menos A, ou seja, eu não posso trocar as minhas parcelas de lugar. Observe, 5 menos 7 é igual a menos 2, 7 menos 5 é igual a 2. Não vale a associativa. A menos B menos C é diferente de A menos B menos C. Podemos ver aqui, que o parênteses aqui, deste lado aqui, está no A menos B e do outro lado está no B menos C. Então, eu não posso associar da forma que eu quiser na subtração, porque assim eu vou ter resultados diferentes, vou estar alterando. Por exemplo, entre parênteses nós temos 4 menos 2, menos 8, é diferente, do 4 menos 2 menos 8. Primeiro, nós vamos resolver 4 menos 2 menos 8, e segundo, nós vamos resolver onde o parênteses está no 2 menos 8. Então, vamos resolver primeiro o que está entre parênteses. 4 menos 2 é 2, menos 8, menos 6. Agora, nós vamos resolver, aqui trocando, de parêntese, nós vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. 2 menos 8, menos 6, 4 menos menos 6, 10. Menos 6 é diferente de 10, portanto, esse lado aqui é diferente deste lado aqui. Elemento neutro.
O que é o elemento neutro? O elemento neutro é aquele número que quando eu somo ele com outro número, eu vou obter esse outro número que eu somei com o meu elemento neutro, certo? Por exemplo, 3 menos 0 é igual a 3. 0 menos 3 é igual a menos 3. Podemos ver também que não existe elemento neutro na subtração. 9 menos 0 é igual a 9. 0 menos 9 é igual a menos 9. 11 menos 0 é igual a 11 e 0 menos 11 é igual a menos 11. Propriedades da multiplicação. Sejam A, B e C pertencentes aos reais, então vale as seguintes propriedades. Comutativa, A vezes B é igual a B vezes A. O que essa propriedade está nos dizendo? Que eu posso trocar os nossos fatores de lugar. 4 vezes 3 é igual a 12, 3 vezes 4 é igual a 12. Podemos ver aqui que ao trocarmos os nossos fatores de lugar, obtemos o mesmo resultado. Associativa. Bom, na multiplicação posso associar da forma que eu quiser. Por exemplo, aqui podemos ver que desse lado aqui da igualdade, o parênteses está no 2 vezes 3 e desse lado aqui o parênteses está no 3 vezes 4. Então, sempre vamos optar por resolver o que está entre parênteses primeiro. Vamos resolver isso aqui primeiro e depois nós vamos resolver isso aqui. 2 vezes 3 é igual a 6, 6 vezes 4 é igual a 24. 3 vezes 4, resolvendo o primeiro que está entre parênteses, é igual a 12. 2 vezes 12 é igual a 24. Elemento neutro. O que é o elemento neutro? O elemento neutro é aquele número que quando eu multiplico ele por um outro número, eu obtenho um número que eu escolhi, que eu multipliquei. Por exemplo, no nosso caso aqui, o elemento neutro na multiplicação é o 1, ou seja, toda vez que eu escolher que eu multiplicar um número por 1, vai me dar esse número escolhido. Por exemplo, 9 vezes 1 é igual a 9, 1 vezes 9 é igual a 9. Distributiva. Eu posso tanto somar primeiro e depois multiplicar, quanto distribuir. A vezes B mais A vezes C. Por exemplo, vamos somar primeiro aqui 5 mais 4 é igual a 9, 3 vezes 9 é igual a 27. Aqui nós distribuímos, né? 3 vezes 5 mais 3 vezes 4. 3 vezes 5 é igual a 15, mas 3 vezes 4 é igual a 12. 15 mais 12 é igual a 27. Então, podemos ver que na distributiva eu posso somar primeiro e depois multiplicar ou distribuir A vezes B mais A vezes C. Existência do inverso multiplicativo. A vezes A elevado a menos 1 é igual a 1 para todo A pertencente aos reais estrela. Ou seja, o que essa propriedade está nos dizendo? Que quando eu multiplico o número pelo seu inverso, o meu resultado é 1. Por exemplo, 7 vezes 7 menos 1. Eu posso escrever o 7 elevado a menos 1 como 1 sobre 7. 7 vezes 1 sobre 7 é igual a 7 sobre 7. 7 dividido por 7 é igual a 1. Propriedades da divisão. Sejam A, B e C pertencentes aos reais, então segue que não vale a comutativa. Na divisão, eu não posso comutar. Por exemplo, 2 dividido por 10 é igual a 1/5. 10 dividido por 2 é igual a 5. Portanto, 2 dividido por 10 é diferente de 10 dividido por 12. Não vale também a associativa na divisão. Podemos ver aqui que o A dividido por B está entre parênteses, e desse lado aqui, quem está entre parênteses é o B dividido por C. É diferente desse lado aqui. Por exemplo, quem está entre parênteses é o 20 dividido por 2 e desse outro lado aqui é o 2 dividido por 5. Isso aqui é diferente desse lado aqui. Então, primeiro nós vamos ver o que está entre parênteses. 20 dividido por 2 é igual a 10. 10 dividido por 5 é igual a 2. 2 dividido por 5 é igual a 0,4 e 20 dividido por 0,4 é igual a 50. Distributiva. Também não vale a distributiva na divisão. A dividido por B mais C é diferente de A dividido por B mais A dividido por C. Por exemplo, 7 dividido por 4 mais 9 é diferente de 7 dividido por 4 mais 7 dividido por 9. Aqui nós vamos resolver primeiro o que está entre parênteses. 4 mais 9 é igual a 13. 7 dividido por 13 é igual a 0,53. Já do outro lado, nós vamos dividir primeiro. 7 dividido por 4 é igual a 1,75 e 7 dividido por 9 é igual a 0,78.
Então, 1,75 mais 0,78 é igual a 2,58. Vale para A mais B dividido por C é igual a dividido por C mais B dividido por C. Por exemplo, 7 mais 4 dividido por 9 é igual a 7 dividido por 9 mais 4 dividido por 9. Vamos resolver primeiro o que está entre parênteses. 7 mais 4, 11, dividido por 9, 1,22. Do outro lado aqui da igualdade, 7 dividido por 9 é 0,77, 4 dividido por 9, 0,44. Então, 0,77 mais 0,44 é igual a 1,22. A operação inversa da divisão é a multiplicação. Sendo A e B inteiros, quaisquer, com B diferente de zero, tem-se. O B é diferente de zero aqui, porque não existe divisão por zero. Então, por isso que nesse caso o B tem que ser diferente de zero. Então, temos que C vezes B é igual a zero, se e somente C, A dividido por B é igual a C. Propriedades da potenciação. Sejam A e B pertencentes aos reais, M e N pertencentes aos naturais, então segue que potência de produto de uma mesma base. A elevado a M vezes A elevado a N é igual a A elevado a M mais N. Então, podemos ver aqui que a nossa base, que é o A, né, é igual. Então, a gente vai conservar, a gente vai repetir a nossa base e vai somar os nossos expoentes, M mais N. Por exemplo, 5 elevado ao quadrado vezes 5 elevado a 7 é igual a 5 elevado a 2 mais 7. Podemos ver aqui que a nossa base é igual, né? É 5. Deste lado aqui a minha base é 5, desse outro é 5. Então, como as nossas bases são iguais, nós vamos somar os nossos expoentes, 2 mais 7. Isso aqui é igual a 5 elevado a 9, que é igual a isso aqui. 2 elevado ao cubo vezes 2 elevado a 8. As nossas bases aqui é igual, né? Nós vamos conservar, nós vamos repetir a nossa base, que é o 2, e somar os expoentes. 3 mais 8 é igual a 2 elevado a 11, que é igual a isso aqui. Outro exemplo, 6 elevado ao quadrado vezes 6 elevado a 4 é igual a 6 elevado a 2 mais 4. Podemos ver aqui que as nossas bases são iguais, então nós vamos somar os nossos expoentes. 2 mais 4 é igual a 6 elevado a 6, que é igual a 46.656. Quocientes de potências de mesma base. Nesse caso aqui, as nossas bases são iguais, nós estamos dividindo, né? Então, quando nós estamos dividindo e as nossas bases são iguais, o que a gente faz? A gente subtrai os nossos expoentes. Por exemplo, 2 elevado a 3 dividido por 2 elevado a 10. Então, nós temos uma divisão aqui, certo? As nossas bases são iguais, então nós vamos conservar a nossa base, 2, e subtrair os expoentes, 13 menos 10, que é igual a 2 elevado ao cubo, que é igual a 8. 7 elevado a 4 dividido por 7 elevado ao cubo. Podemos ver aqui que a nossa base é igual, é a mesma. Isso é igual a, nós vamos conservar a nossa base e subtrair os expoentes. 4 menos 3 é igual a 7 elevado a 1, que é igual a 7. Outro exemplo, 8 elevado a 9 dividido por 8 elevado a 5. Isso aqui é igual. As nossas bases é a mesma, vamos conservar e subtrair os expoentes. 9 menos 5 é igual a 4. 8 elevado a 4 é igual a 4.096. 28 elevado a 18 sobre 28 elevado a 15 é igual. As nossas bases é a mesma, vamos conservar e subtrair os expoentes. 18 menos 15 é igual a 28 elevado a 3, que é igual a 21.952. Potência de potência. Então, nós temos aqui A elevado a M, entre parênteses, elevado a N. Isso aqui é igual a A elevado a M vezes N, certo? Então, o que a gente faz aqui? A gente tira, né, os nossos parênteses aqui e multiplica os nossos expoentes. Por exemplo, 5 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 5. Isso aqui é igual a 5 elevado a 2 vezes 5, que é igual a 5 elevado a 10. Então, nós tiramos aqui, né, os nossos parênteses e multiplicamos os expoentes. Outro exemplo, 2 elevado a 5, entre parênteses, elevado a 6. Isso aqui é igual a 2 elevado a 5 vezes 6, que é igual a 2 elevado a 30. Potência de um produto ou de uma divisão. A vezes B elevado a N, que é igual a A vezes N vezes B elevado a N.
Ou seja, eu distribuo os meus expoentes aqui. Nesse caso aqui, A dividido por B, entre parênteses, elevado a N, eu vou distribuir também o meu expoente. Então, vai ficar igual a A elevado a N dividido por B elevado a N, onde meu B tem que ser diferente de zero. Vamos lá a alguns exemplos. Então, nós temos aqui entre parênteses o 3 vezes 2, tudo isso aqui está elevado a 4. Então, o que a gente vai fazer? Vamos distribuir. Isso aqui é igual a 3 elevado a 4 vezes 2 elevado a 4. Isso aqui é igual a 81 vezes 16, que é igual a 1.296. Então, outro exemplo aqui, outra situação, né? Nós temos aqui 7 vezes 8, entre parênteses, elevado ao cubo. Então, nós vamos distribuir novamente. Isso aqui vai ser igual a 7 elevado ao cubo vezes 8 elevado ao cubo, que é igual a 343 vezes 512, que é igual a isso aqui. Bom, agora nós temos uma divisão. Então, 8 dividido por 3, tudo isso aqui que está entre parênteses está elevado ao quadrado. Então, nós vamos distribuir. Isso aqui é igual a 8 elevado ao quadrado dividido por 3 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a 8 elevado ao quadrado é igual a 64, 3 elevado ao quadrado é igual a 9. 64 dividido por 9 é igual a 7,11. Outro exemplo, podemos ver também, né, que aqui nós temos uma divisão, 2 sobre 6, tudo isso aqui está elevado a 7, então nós vamos distribuir. Isso aqui é igual a 2 elevado a 7 dividido por 6 elevado a 7, que é igual a 128 dividido por isso, que é igual a 4,57 vezes 10 elevado a menos 4. Potência com expoente negativo. A elevado a menos 1 é igual a 1 dividido por A, onde A tem que ser diferente de zero. Por exemplo, 5 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 5. 19 elevado a menos 1 é igual a 1 sobre 19. 7 menos 1 é igual a 1 sobre 7. Então, toda vez quando eu tiver um expoente negativo, eu vou ter essa expressão aqui. Vai ser igual a 1 sobre a minha base aqui. O meu denominador vai ser a minha base aqui. No meu caso aqui, por exemplo, a minha base era o 5. Como o meu expoente é negativo, né, elevado a menos 1, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 5. A minha base vira o meu denominador. Potência com expoente fracionário. A elevado a m sobre n é igual a raiz enésima de a elevado a m, onde a tem que ser maior ou igual que zero e m tem que ser diferente de zero. Bom, então podemos ver aqui que o meu denominador vira o meu expoente e o meu denominador vira o meu índice. Por exemplo, 7 elevado a 2 sobre 3. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 49. Outro exemplo, 3 elevado a 5 sobre 4 é igual a raiz quarta de 3 elevado a 5. Então, aqui, nesse caso aqui, o meu numerador é o 5, ele vira um expoente. O meu denominador era o 4, ele vira o meu índice. Isso aqui é igual a raiz quarta de 243. 2 sobre 3 elevado a 2. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 2 elevado a 3, que é igual a raiz quadrada de 8. Potência com expoente fracionário e negativo. A elevado a menos m sobre n. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz enésima de a elevado a m, onde meu a é maior que zero e meu n é diferente de zero. Por exemplo, 7 elevado a menos 2 sobre 3 é igual a 1, né? A 1 sobre raiz cúbica de 7 elevado ao quadrado. Aquela mesma história. Quem é meu denominador vira o meu índice e quem é meu numerador vira o meu expoente, certo? Isso aqui é igual a 1 sobre raiz cúbica de 49. 10 elevado a menos 3 sobre 4. Isso aqui é igual a 1 sobre raiz quarta de 10 elevado a 3, que é igual a 1 sobre raiz quarta de 100. Então, meu denominador vira o meu índice e o meu numerador vira o meu expoente aqui, né? 23 elevado a menos 1 sobre 5 é igual a 1 sobre raiz quinta de 23 elevado a 1, que é igual a 1 sobre raiz quinta de 23. Propriedades da radiciação. Sejam A e B pertencentes ao Z estrela mais, ou seja, os inteiros, todos inteiros positivos, sem o zero, menos o zero,
mn pertencente aos naturais estrela, ou seja, os naturais sem o zero, segue que radiciação de radiciação, raiz enésima da raiz enésima de A é igual. Então, aqui eu multiplico os meus índices. Isso aqui eu posso escrever dessa forma também. Isso aqui é igual a elevado a 1 sobre m vezes n. Por exemplo, raiz quadrada da raiz quarta de 7. O que acontece aqui nessa situação? Olhando aqui, a gente multiplica, os nossos índices. Então, isso aqui é igual a... Nossos índices aqui nesse caso é o 2 e o 4. Então, nós vamos multiplicar. 2 vezes 4 é igual a 8. Isso aqui é igual a raiz oitava de 7. Eu posso escrever raiz oitava de 7 como sendo também 7 elevado a 1 sobre 8. Nesse outro exemplo, nós temos raiz cúbica da raiz quadrada de 9. Os nossos índices aqui é o 3 e o 2. Então, nesse caso, olhando aqui, a gente multiplica os nossos índices. 3 vezes 2 é igual a 6. Então, isso aqui é igual a raiz sexta de 9. Então, eu posso escrever isso aqui, raiz sexta de 9, também como sendo 2 elevado a 1 sobre 6. Nesse outro exemplo, nós temos raiz quadrada da raiz quarta de 5. Nossos índices aqui é o 2 e o 4. Observando aqui, isso aqui é igual a isso, Então, nós multiplicamos 2 vezes 4 é igual a 8. Raiz oitava de 5. Também podemos escrever raiz oitava de 5 como sendo 5 elevado a 1 sobre 8. Radiciação de um produto ou de uma divisão. Então, eu tenho aqui uma raiz enésima de A vezes B. Isso aqui é igual a raiz enésima de A vezes raiz enésima de B, certo? Então, eu meio que vou distribuir as minhas raízes aqui para todo o meu radicando aqui. Então, cada um vai ficar com uma raiz enésima. Agora, nesse caso aqui, raiz enésima de A dividido por B é igual a raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Para cada um do meu radicando aqui, uma raiz enésima. Por exemplo, raiz quarta de 5 vezes 10. Isso aqui é igual a raiz quarta de 5 vezes raiz quarta de 10. Então, podemos ver aqui, que todo o meu radicando aqui, 5 vezes 10, recebeu uma raiz, certo? Raiz cúbica de 2 vezes 23. Isso aqui é igual a raiz cúbica de 2 vezes raiz cúbica de 23. Outro exemplo. Raiz quarta de 5 sobre 10. Isso aqui é igual a raiz quarta de 5 dividido por raiz quarta de 10. Raiz cúbica de 2 elevado a 23 é igual a raiz cúbica de 2 dividido por raiz cúbica de 23. Radiciação de radical e expoente igual. Raiz enésima de A elevado a N é igual a se N é ímpar, ou é igual a módulo A se N é par. Por exemplo, raiz cúbica de menos 2 elevado ao cubo é igual a raiz cúbica de menos 8, que é igual a menos 2. Bom, podemos ver aqui que tanto o meu índice quanto o meu expoente, ele é ímpar. Nesse caso, o meu resultado vai ser A. Olhando no meu radicando aqui, o meu A é o menos 2. Então, aqui, o meu resultado é menos 2. Raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado. Isso aqui é igual a raiz quadrada de 4. Podemos ver aqui que tanto o meu índice quanto o meu expoente, ele é par. Então, quando é par, o que acontece? O meu resultado vai vir em módulo A. No nosso caso aqui, o A é o 2, certo? Olhando aqui no nosso radicando, o A é o 2. Então, como o meu índice e o meu expoente eles são pares, isso aqui vai ser igual a raiz quadrada de 4, que é igual a módulo 2. Raiz oitava de 2 elevado a 8. Isso aqui é igual a raiz oitava de 256, que é igual a módulo 2. Então, podemos ver aqui que tanto o meu índice quanto o meu expoente também são pares. E quando eu tenho uma situação assim, o meu resultado vai vir em módulo A. Olhando aqui no nosso radicando, o A é o 2, certo? Então, isso aqui é igual a módulo 2. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Não se esqueça de fazer a lista de exercício. Um beijo no coração e bye!